suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nessa manhã de sexta-feira, hoje 30 de outubro, quando celebra-se o dia do balconista e do comércio. E também estamos nos aproximando do dia de finados, né? E precisamos nesse momento de fazer uma reflexão no cada dia sobre luto e lágrimas. Que todos nós, por perdermos pessoas importantes na vida da gente, e agora principalmente diante dessa pandemia, em que muitos perderam entes queridos, amigos e familiares. Então esse é um momento de reflexão, quando nós estamos realmente pensando que a morte ou a finitude da vida pode tragar qualquer um de nós a qualquer momento. Por isso que a Bíblia diz, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Sem perda de tempo, fiquemos com o Cada Dia. Cai a chuva sobre o mal e o bom, nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só alguns assim conseguem compreender. Vou pronunciar uma palavra que muitos têm medo, e a palavra é morte. Um assunto que não agrada a muita gente, mas que é inevitável. Falar sobre a vida é algo que nos alegra, pois tudo gira em torno de nossos projetos, realizações, sonhos e futuro. A morte não. Não sabemos lidar com essa situação quando ela chega em nossa família. A morte é o fim de tudo que planejamos em nossa vida. Infelizmente, a morte está presente na vida de todos nós. Para alguns, ela chega mais cedo, para outros, de modo mais trágico ou não. Embora a morte faça parte da vida, não sabemos lidar com ela. Nos sentimos impotentes diante de uma notícia da perda daqueles que amamos. Um sentimento de vazio, ausência e de saudades. E você, como encara a questão da morte? Olha, eu agora encaro ela natural. A gente não está preparada, né? Vai fazer o quê? Tem que superar. Eu tenho medo da morte, porque eu não sei o que tem do outro lado lá me esperando. A morte é inevitável, né? É um pouco difícil de falar. Eu creio que, quando a gente morre, só tem dois lugares. Nossa alma vai para o céu ou para o inferno. Então eu estou lutando para minha alma ir para o céu, Isso que eu acredito. Morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Porque a morte morreu na morte de Cristo. E um dia nós ressuscitaremos com um corpo incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória de Cristo. Vida e morte, este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Como aceitar a morte de alguém bom que tinha uma vida enorme pela frente? Não é fácil encarar a morte como algo natural.
O novo e o desconhecido é algo que assusta a todos nós. Como pensar neste desconhecido sem pensar na morte? Todos os dias vivemos pequenas mortes que nos fazem refletir na capacidade de enfrentarmos uma nova situação que ainda não havíamos experimentado. Falar de morte nos leva a pensar na vida, a refletir sobre como temos vivido, como temos sentido, como temos aproveitado nossos potenciais e, principalmente, vivemos sabendo que somos mortais e que mais dia menos dia também viveremos a experiência da morte. Segundo o escritor e poeta Rubem Alves, a vida e a morte não são contrárias, elas são irmãs. A reverência pela vida exige que sejamos sábios para permitir que a morte chegue quando a vida deseja ir. Aí nos deparamos com a morte e com a saudade daqueles que se foram. Não há dor maior que a dor da perda e, por mais que queiramos, não temos como fugir dela. Ao falarmos da morte, falamos inevitavelmente da saudade que sentimos de alguém que partiu. As horas parecem dias, os dias parecem semanas e quando olhamos para o calendário, constatamos que os anos se passaram. Ficam as lembranças da pessoa amada, seu perfume, seus gestos, seu sorriso. O tempo não apaga, mas aconchega a dor no fundo do nosso coração. E nesse cantinho, a recordação permanece viva, iluminada, até o fim da nossa vida. Para alguns, a morte representa o fim da linha, um ponto final. Um momento onde a esperança não tem mais nenhum significado. Mas para outros, a morte é a passagem para uma nova vida. Então eu vejo assim, ela cantando. Então tem vezes que eu vejo ela correndo, que minha mãe era uma criança, corria, gostava de correr, brincava, sorria. Então às vezes eu vejo ela, eu penso assim, ela está lá no céu cantando, falo até com ela, mãe, eu era muito egoísta. Hoje a senhora está alegrando o céu, alegrando os anjos, cantando com o Senhor, eu falo para ela, né? E sorrindo eu falo ali para ela. Ela olha para mim, parece que ela está sorrindo para mim também, né? E sei que ela está melhor que nós. Antonieta perdeu a mãe e melhor amiga há 4 anos. A ligação entre as duas era tão intensa que, na época, amigos e familiares imaginaram que a filha não suportaria tanta dor. Mas não foi o que aconteceu. Olhei para ela assim, me deu uma tristeza muito grande. Mas Deus me mostrou assim, que já tinha passado o prazo, que ela sofreu muito, porque ela usava fralda, usava sonda. Às vezes ela franzia a testa, que ela sentia dores, né? Então, ali naquele momento, passou. E daquele dia, eu chorei. É a única vez que eu chorei. Nunca mais eu chorei. No enterro não chorou? Não chorei no enterro. Sabe, olhei assim, sabe, olhava para ela, beijei minha mãe. Mas Deus assim me confortou o coração. Então eu acho que eu não chorei e não choro porque eu não tenho remorso. Porque tudo que eu tive que fazer para ela, em vida, assim, nunca casei cedo, não dei trabalho na mocidade e cuidei na doença, eu tive que fazer em vida, eu fiz. Na sala da casa, Antonieta faz questão de deixar as fotos de Dona Toninha em posição de destaque. Olhar para o belo sorriso da mãe, ainda dá saudade. Porque quando eu tô triste, essa foto que eu tenho na minha estante, eu passo e falo assim, mãe, que saudade. E falo com ela, ali olhando a foto, como se ela estivesse comigo, perto de mim, quando eu preciso dela, assim. Eu converso na foto, olho para ela e falo assim, mãe, eu sinto saudade. Então hoje eu tenho uma saudade, mas é uma saudade gostosa. Uma saudade que eu sei que um dia eu vou vê-la novamente. E é com esse pensamento de esperança que Antonieta leva a vida com alegria e com a certeza de que um dia vai reviver ótimos momentos ao lado da mãe. Essa esperança de um dia revê-la novamente que me faz superar todos os obstáculos, porque Deus me mostra isso. A aceitação é o primeiro passo que nos torna capazes de ver, tocar, falar sobre a morte. Isso não significa que não vamos sofrer nunca mais. É desta maneira que muitos filmes têm retratado o tema da morte. Muitos tratam essa questão com tanta delicadeza e respeito que acabam virando motivo de reflexão dessa parte inevitável da condição humana. Não é fácil falar sobre a morte, porque todos nós queremos viver,
Mas quando aceitamos a morte como algo natural da vida, fazemos as pazes com o tempo e damos a chance para quem ficou ao nosso lado e nos certificamos que a vida deve seguir em frente. Devemos pensar com carinho naqueles amigos e familiares que estão sempre ao nosso lado nas horas mais difíceis da nossa vida. Vida e morte. Queremos continuar com esse tema depois de um breve intervalo. Não saia daí. Vida e morte. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Um tema triste para muitas pessoas, mas a morte é um momento de reflexão, saudade e esperança. Falar da morte não agrada a ninguém, porque queremos mesmo é celebrar a vida. A dura realidade é que a morte faz parte da vida e o fim da nossa caminhada aqui na Terra. Tudo tem o seu tempo, como diz Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de amar, tempo de guerra e tempo de paz. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Para os que creem na eternidade, a morte é porta de entrada da vida, o acesso a uma realidade superior, a posse da plenitude. Vida e morte. Queremos continuar com este tema com o reverendo Jeremias Pereira depois de um pequeno intervalo. Não saia daí. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Para receber de graça em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 3741 3000 no horário comercial ou envie um e-mail para cadadia@lpc.org.br. Olá, gente boa! Que o nosso amado Senhor Jesus Cristo, nosso querido Salvador, sustente sua vida. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Jesus está olhando para você. E Jesus está trabalhando a seu favor. E Jesus está esperando você voltar para Ele. É hoje que você vai tomar essa decisão de reconciliar com Deus? Programa Cada Dia chegando até você, lembrando que Jesus ama você, trazendo uma palavra de fé, de amor, de consolação e de esperança.
Nossa conversa de hoje é sobre um tema que é tenso, hein? Viver e morrer. Vida e morte. O primeiro minuto da vida da gente é o primeiro minuto da morte da gente. Que coisa! A gente nasce e começa a morrer. Não é assim com todo mundo? Às vezes a gente gasta 100 anos para completar a morte. Tem gente que morre logo nas primeiras horas. Tem gente que morre com 10, 15, 20. Costumo dizer que todos nós temos data de validade. A hora que a gente foi gerado, Deus carimbou em algum lugar. Puf! Válido até dia tal. Eu que não quero saber a minha. Já pensou? Se eu estivesse olhando todo dia, válido até dia tal, válido até dia tal. Válido aí, ia ser tenso viver assim, não é? Mas que você tem, tem. E que eu tenho, também tem. E costumo dizer também, todos nós estamos na fila invisível da morte e ninguém sabe o número da sua senha. Já pensou? São mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Se você soubesse ou se pudesse escolher, qual seria a sua senha, hein? A última? A penúltima? Hoje mesmo, pastor Jeremias, eu não sei. Ou também, se você soubesse qual seria a sua senha, você queria trocar com alguém? Ô, gente boa, troca aí comigo, a minha é para amanhã, a sua é para daqui 10 anos, troca aí comigo, vamos embora, eu te dou uma casa. Você ia trocar? Viver é tenso. Por que a gente morre, hein? Por que a gente morre? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por que a gente morre? A gente morre porque lá no começo de tudo, nós tivemos nossos pais, Adão e Eva, e viveu de verdade, que não é história de carochinha não, viveu de verdade, e o Eterno deu a eles um jardim, e falou que eles tinham que obedecer, não comer daquele fruto, mas eles desobedeceram. Quando eles desobedeceram, eles representavam a raça inteira. A Bíblia explica isso no livro de Romanos, capítulo 5, quando diz que o primeiro Adão, nosso pai, ao desobedecer ao Senhor, diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e com o pecado entrou a morte, porque todos pecaram. Assim, a raça humana é uma raça que está na fila da morte. Todo dia nasce gente, todo dia morre gente. À medida que os anos passam, é claro, nós somos até cruéis quando tratamos com a morte. É ou não é? Mas o fato é que a morte é uma realidade ligada à vida. A coisa mais frágil que existe é a vida. É frágil, gente. Viver é frágil. Então, a gente escorrega, bate a cabeça, vai embora. O sujeito, você nunca teve vontade de entrar na televisão e dar uns tapas no cara, não? O cara vem numa moto a 300 por hora, faz a curva errada, capota, a moto sai atrás dele e a moto sai e o cara rolando e tal, e aí, pá, a moto bate ali do lado dele. O cara não teve um arranhão. O caba safado, como diz lá no sertão, levanta, tira o capacete e joga no chão com raiva. Ele devia ajoelhar e levantar a mão e dizer, ainda bem que a minha validade não venceu. É ou não é? A morte, a causa da morte é o pecado. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia chama ele o segundo Adão, ele veio a esse mundo. O único homem perfeito que existiu. Obedeceu ao Senhor, não saiu da vontade de Deus, nunca pecou e ele morreu na cruz. Por quê? A Bíblia diz que alguém tinha que pagar o preço da desobediência da raça humana. E quando Jesus Cristo foi crucificado, ele carregou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus Cristo, o único homem perfeito que existiu, carregou na cruz os nossos pecados. E por isso ele foi morto, como todo ser humano. Mas aconteceu uma coisa maravilhosa com Jesus, é que Jesus ressuscitou dentre os mortos. É isso mesmo. Jesus ressuscitou dentre os mortos e a Bíblia diz que ele então é as primícias dessa nova raça que será ressuscitada e para glorificar a Deus. E por causa da ressurreição de Cristo, todo aquele que crê em Cristo pode aguardar a ressurreição. Como nós já sabemos, por causa do primeiro Adão, todos nós vamos morrer.
Todos nós. Pode morrer com 10, 15, 20, 30, 40, 60, 100 anos, 100 e poucos anos, vai morrer. E a Bíblia diz que nós somos como águas derramadas sobre a terra, que não se pode ajuntar. Estamos vivos hoje, estamos conversando aqui no Cada Dia. Mais uma hora dessa, espero que seja mais tarde, né não? Daqui a uns anos, alguém será informado que a data de validade nossa já foi vencida. Por isso é importantíssimo que você reconcilie sua vida com Deus. Porque a Bíblia diz assim, o último inimigo que foi vencido foi a morte. A morte é seu inimigo. Nós não fomos criados para morrer. Por isso que a pessoa luta de toda maneira para não morrer. É isso mesmo. Ninguém quer morrer. Ninguém deseja morrer. Mesmo sabendo que a gente não vai viver aqui para sempre. E quando mesmo um pai, uma mãe, um tio, um amigo amado morre com 90, 96, 100 e poucos anos, nós sofremos e sentimos saudade. Por isso é importante crer em Jesus e crer na ressurreição. A ressurreição de Jesus garante a nossa ressurreição. A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você e eu precisamos entregar a vida a Cristo agora, em vida. A Bíblia diz assim, se com a tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. Mesmo que você morra em Cristo, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Sendo que a morte é uma realidade tão presente na vida da gente, não é assim? Parece que a sombra da morte anda atrás de todo mundo. Então vamos celebrar a vida. Vamos celebrar a vida. Como é que a gente celebra a vida? Oferecendo nossa vida a Cristo, para que a gente ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo. Amar a Deus e amar ao próximo. Celebre a vida, cuide de sua saúde. O cara fala, então, já que eu vou morrer, mas eu vou encher a cara, vou tomar todos. Pô, juízo, Zé. Agora que eu vou mesmo cheirar toda a cocaína. Que isso, Zé? Arruma a sua cabeça. Enquanto você vive, viva o melhor que você puder, amando a Deus e amando ao seu próximo. Então deixa de ser enjoado, entendeu? Você é chato demais, sua família te aguenta muito. Briga por tão pouca coisa, já viu que a gente briga por umas picuinhas, bobagens. E depois a gente diz assim, se eu soubesse, eu não brigava. Então, já que você não sabe, não briga, não enche. É assim que as mães da gente falavam? Não enche. Seja um melhor pastor, eu então tenho que melhorar muito. Seja um melhor cristão, seja um melhor colega de trabalho. E de gente boa. Você não pode dar uma melhorada, não? Abençoe seus amigos. Encante a vida das pessoas. Você que é casado, abençoe sua mulher, rapaz. Abençoe seus filhos, quem tem filhos. Alegre a vida das pessoas. Celebre a vida. Coma uma comida boa. Passe um perfume cheiroso. Faça uma boa viagem. Tome um copo d'água fresca. Ande descalço. Tome um banho de chuva. Celebre a vida. Gaste um dinheirinho para ter umas férias boas. Coma um churrasco com os amigos. Sofra com o Corinthians, ou com o Atlético, ou com o Cruzeiro. Celebre a vida. Mas entende, essas coisas todas são pequenas. A pessoa briga por causa de um time de futebol. Que isso. Tem coisas melhores. Tem coisas melhores para celebrar. Mas a melhor coisa da vida é conhecer a Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, eu vim para que você tenha vida. E você tenha vida em abundância. A vida merreca, a vida assim, rasteira, a vida sustância. Em Cristo, você pode ter essa vida maravilhosa. Já que a morte é uma realidade, já que a gente vive à sombra da morte, celebre a vida. Celebre a vida com Cristo. Então, vamos dar um passo hoje? Um passo de fé? Entregar sua vida a Cristo? Reconciliar com Deus? Melhorar então sua vida em família? Voltar para congregar na igreja? Abençoar as pessoas? Cuidar do seu próximo? Evitar de olho por olho, dente por dente? Mas perdoar quem te ofende? Abençoar quem te amaldiçoa? Afinal, a vida é breve. Mas em Cristo a gente tem vida eterna,
porque Cristo venceu a morte. Aleluia! E assim quem morre em Cristo é nova criatura, e mesmo que feche os olhos aqui, aguarda a ressurreição, porque um dia os túmulos se abrirão e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você tem essa esperança? Se não tem, começa hoje, hein? Entregando sua vida a Jesus, nosso amado Salvador. Vamos orar? Ô Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor venceu a morte. Como diz a tua palavra, o último inimigo já foi vencido. E assim nós podemos viver, celebrar a vida, abençoar os que nos perseguem, chorar com os que choram, confortar nossa família, abençoar nossos amigos, ser uma bênção nas tuas mãos. Que o Senhor nos perdoe quando tantas vezes nós criamos casa por picuinhas, perdemos o melhor da festa, o tempo de viver uns com os outros. Ajuda-nos, Senhor, a receber a vida, a abundância que nosso Senhor Jesus dá. Assim eu oro que nesta hora, nessa família aí, que precisa de reconciliação, o Senhor dê reconciliação. Nessa família que precisa de perdão, o Senhor dê perdão. E numa família que está chorando porque alguém morreu essa semana, eu quero pedir tua paz e tuas santas consolações, em nome de Jesus. Amém. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Que todos fiquem com Deus. Um fortíssimo abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.